Uma boa noite a todos. É com muita alegria que a gente aproveita essa oportunidade que Deus nos dá de termos uma transmissão da pregação da palavra e de alguns louvores à nossa igreja nesse tempo em que ainda não nos é permitido congregar normalmente. Com lamento que a gente fica em casa num domingo à noite, mas é com alegria que a gente celebra o fato de Deus ter nos dado meios tecnológicos para que a gente possa ter um pouco de unidade, mesmo não sendo um culto ou um ambiente normal de congregação da igreja, no fato de termos a mesma mensagem sendo transmitida a todos os irmãos, simultaneamente, e um tempo de louvores e de oração do qual toda a igreja pode partilhar. Então, antes de iniciarmos um tempo de pregação na palavra, nós vamos orar a Deus, e então teremos um relatório missionário e louvor ao nome do Senhor. Convido você que faz parte desse momento de transmissão para orar comigo. Se coloque junto comigo nesse momento de oração, e quando estivermos louvando o nome de Deus, por favor, também cante na sua casa, participe desse momento, ciente que toda a igreja está reunida, na medida do possível, em torno dessa transmissão e cantando juntos as mesmas verdades. E então, voltaremos com a transmissão da pregação. Então, vamos orar e falar com Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de sermos ensinados por Ti através da Tua palavra. Nos ajuda e nos guia de acordo com os Teus interesses, para que os nossos corações, em tempos como esses, sejam transformados pelo Teu Espírito. Ainda que o derredor seja nebuloso, que a luz do Evangelho brilhe dentro de cada um dos nossos corações. Nos dá um momento de unidade dentro do limite do que for possível nessas circunstâncias. Recebe nossos louvores, ouve as nossas orações e instrui a nossa fé através da Tua palavra. Assim nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Então vamos para relatórios missionários e alguma canção. Olá, meus irmãos. Olá. Aqui é a família Lacerda, eu sou o pastor Diego, esse aqui é o Noah, essa aqui é a Júlia e a Vanessa. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, plantando igrejas na cidade de Dois Irmãos e também na cidade de Sapiranga. Eu queria deixar um texto, Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio presente na adversidade. Deus é aquele que diante da adversidade, durante a adversidade, Ele é aquele que nós podemos encontrar refúgio e fortaleza. Nesses últimos dias de adversidades por causa da pandemia, Deus tem nos dado grandes bênçãos aqui no campo missionário. Em Sapiranga, temos voltado a nos reunir e temos cerca de 12 visitantes aos sábados, aos domingos, todos os domingos, 12 visitantes. Em Dois Irmãos também voltamos a nos reunir e temos tido contato com várias pessoas, venezuelanos, que são cerca de 81 pessoas venezuelanas aqui em Dois Irmãos, como também temos tido contato com as pessoas que moram aqui em Dois Irmãos. Voltamos o nosso culto, já temos cerca de 3 a 4 pessoas que estão se reunindo conosco, fazendo estudos bíblicos. Esteja orando também pelo seminário, O seminário é onde nós trabalhamos como diretor executivo. Tivemos uma diminuição de 25% dos alunos, que os irmãos possam estar orando para que a gente possa estar continuando treinando líderes e dessa forma abençoando o campo do sul e do Brasil. Ainda quero desafiar os irmãos a orarem pela compra do nosso terreno em Sapiranga para o prédio da igreja. Vamos quarta-feira assinar o contrato de compra e venda e só falta R$ 1.900. E esperamos, de fato, pagar antes do prazo que temos, de esses R$ 1.900. Esteja orando pelo povo de Dois Irmãos, esteja orando pelo povo de Sapiranga, esteja orando pelo Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos e daqui a pouco nos encontramos. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus.
Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de entoar ao seu nome e de sermos motivados por aquilo que Ele tem feito no meio do seu povo. No momento de hoje, nesse tempo de transmissão da mensagem do Evangelho, eu quero convidá-los a pensar sobre algo que esse momento de pandemia tem nos ensinado. A pandemia nos trancou em casa e isso escancarou várias mentiras que eram muito convenientes a cada um de nós. Eu, por exemplo, acreditava que todas as minhas ausências familiares podiam se dar pelas minhas presenças dedicadas na igreja. Eu achava que o fato de eu conseguir estar convivendo familiarmente, às vezes de forma um tanto ausente, se explicava e justificava porque minha presença na igreja era muito requerida. Só que nesse tempo de pandemia, eu me encontrei trancado em casa e eu continuava ausente. As mesmas falhas que me faziam não participar tanto da vida comum do lar, como ordena Paulo, as mais variadas falhas da minha participação na minha família, permaneceram idênticas, mesmo que minha atuação fora de casa tenha se reduzido a quase zero. Eu achava que as minhas falhas de ensino bíblico em casa se davam porque eu estava sempre esgotado pela constância do ensino bíblico fora de casa. Mas, novamente, eu me encontrei trancado no meu próprio lar e eu continuava falhando muitas vezes na minha obrigação de ensinar a Bíblia. Eu dizia que as minhas displicências que me faziam falhar tantas vezes com o culto doméstico se dava porque eu estava a semana inteira nos cultos da igreja, quase todos os dias. Agora, eu me encontrei diariamente, todas as noites, na minha própria casa. E eu continuava falhando na devoção familiar. A pandemia veio para jogar na minha cara que as minhas desculpas eram só desculpas. E que as minhas desculpas para falhar na minha própria vida doméstica, como pastor de uma igreja, mas também pastor de uma casa, eram nada mais do que coisas que eu contava para mim mesmo para que eu pudesse continuar confortável nos meus pecados. Eu sempre tive dificuldades com o culto doméstico, eu sempre tive dificuldades com momentos de ensino bíblico na minha casa, não que a gente nunca fizesse, mas a constância, a presença e a dedicação nisso sempre era um tanto incerta. A pandemia veio, nos colocou de quarentena e Deus usou isso para me colocar nos eixos, para colocar a minha família em um rumo diferente.
A gente percebeu muitas das nossas falhas na nossa casa, e estar trancado em casa, apesar de todos os problemas em volta disso, nos deu uma oportunidade. Nos deu a oportunidade de descortinar e tirar de nós muitas das nossas desculpas. E nos colocou nos eixos. É louco que Deus nos coloque em situações tão adversas, tão difíceis, de ficar quase 80 dias trancado dentro de casa, para nos mostrar que nós podemos ter um relacionamento com Ele diferente, que as desculpas que nós damos para falhar nas nossas próprias famílias são desculpas que não possuem um mínimo de justificativa. São desculpas que, no fim das contas, não passam disso. São desculpas. Nós precisamos, então, de um espírito que aprenda de Deus. Deus nos trancafiou em casas, nas nossas casas, por bastante tempo. A menos que você sirva e trabalhe em algum tipo de emprego essencial, você deve ter se encontrado na mesma situação. E talvez você precisasse também, da parte de Deus, ser posto nos eixos. Talvez em uma coisa ou em outra, mas uma me chama a atenção de forma particular. Foi uma forma como Deus falou especialmente ao meu coração durante esse tempo de quarentena. E eu tenho certeza que é uma forma como Deus tem falado ao coração de muitos homens e mulheres da igreja nesse tempo de quarentena. E é justamente nessa área da devoção familiar, do culto doméstico, das famílias possuírem para si um tempo em torno da obra de Cristo Jesus. Quantas famílias cristãs não possuem os momentos de devoção exclusivamente nos cultos? Você num domingo se arruma, dá banho nos filhos, penteia os cabelos, passa maquiagem ali no carro, no caminho, chega no prédio da igreja e aquele é o momento onde a sua família está unida em devoção. Às vezes num culto de oração na quarta-feira, às vezes num EBD, mas o fato é que quando vocês chegam em casa, aquilo que é vivido no seio da igreja muitas vezes não reflete ao núcleo íntimo e no oculto daquilo que é familiar. Poucas famílias oram juntas antes de comer. Poucas famílias têm um tempo onde o líder da casa abre a Bíblia diante da esposa e dos filhos para ser voz de Deus aos seus. Poucas vezes, no carro, nos passeios, nas idas ao shopping, no tempo sentado no sofá, há um interesse em ensinar sobre aquilo que Deus fez, quem Jesus é, aquilo que Ele requer de nós, o que nós receberemos na glória eterna. Muitas vezes a nossa vida é uma vida cristã fora de casa, dentro do prédio da igreja. Mas dentro dos nossos núcleos familiares, quando a gente senta na poltrona e no sofá, nós vivemos como qualquer outra família. Em volta dos programas televisivos, talvez em volta de algum entretenimento, algo lúdico para deixar os filhos um tanto alegres, talvez algum romance, algum passeio, às vezes até alguma fofoca, que alegra e entretém marido e mulher em seus tempos a sós. Será que temos trazido Deus para as nossas vidas e encontrado Jesus nos nossos lares através de um esforço real por transmitir Deus dentro da nossa casa, por transmitir as verdades do Evangelho ao nosso próprio lar? Ou será que Deus precisa ainda desmascarar algumas de nossas desculpas? A verdade é que a Escritura, várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos dá indicativos da importância da devoção doméstica. Essa devoção que se manifesta tanto em momentos informais de conversas em torno do Evangelho, como de momentos formais de ensino bíblico e de culto dentro da própria família. Olhe, por exemplo, para o Antigo Testamento, e a gente vai passear por algumas passagens. Quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, versos 4 a 9, nós encontramos o famoso Shema, um dos textos credais mais importantes do povo de Israel, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma mensagem importante, dada a todo o povo, acerca dessa unidade de Deus. Eles deveriam ouvir, dar atenção, abrir os ouvidos ao fato de que só existia o Senhor e que os outros deuses dos outros povos eram falsos. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso é tratado por Jesus como o maior mandamento do Antigo Testamento. O maior. Todo o Antigo Testamento é resumido, é encapsulado
nessa frase: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui a gente tem o povo sendo ordenado naquilo que há de mais importante. E essas palavras, Deus continua, que hoje te ordeno, estarão nos teus corações, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A mensagem mais importante do Evangelho, quando é manifesto no Antigo Testamento, que é ordenado a todo o povo que se ouça e que isso entre no coração do povo, deve ser ensinado aos filhos. Ensinado aos filhos por quem? Aqui, pelos pais. Os filhos deveriam ouvir essa mensagem, e essa mensagem seria ouvida quando eles estivessem assentados em casa, no almoço, no sofá, na poltrona, na calçada, nos momentos familiares íntimos. A mensagem da aliança, de quem Deus é, do que Deus faz, do que Ele cobra de nós, deve ser transmitida no núcleo familiar, mas também andando pelo caminho, no carro até a escola, no ônibus até o trabalho, nos momentos em que vocês saem, a conversa informal deveria também inculcar no coração do filho as verdades da aliança de Deus, levantando-se e deitando-se, quando eles acordavam e quando eles dormiam. Essa mensagem deveria ser inculcada nos corações. Isso era atado na mão, como um sinal. Era escrito na frente dos olhos. Era colocado no topo das portas. Claro que a linguagem aqui não é literal, é metafórica. Eles não tinham que tatuar na testa a lei, nem pendurar nas mãos, nem toda a casa judaica ser decorada com inscrição acerca da mensagem da lei. Mas a ideia é que essa mensagem deveria compor a vida daqueles que são da família da fé, de quando eles levantam até quando eles vão dormir, sentados na mesa e andando pelo caminho. Será que nós, como pais e mães que possuem filhos, tem se esforçado em que nossos filhos acordem de manhã lembrando da aliança, que nossos filhos se deitem à noite lembrando da aliança, que quando nós nos sentamos para comer, para brincar, para jogar, para conversar, para nos divertirmos, eles lembrem da aliança, que enquanto nós andemos pelo caminho, que quando nós estamos juntos no carro, o tema não seja a vida alheia, o tema não seja as insatisfações da existência, o tema não seja medos e angústias, mas o tema principal seja a aliança, o caráter de um Deus único, a quem nós adoramos, a quem nós servimos de toda a alma, de todo o coração, de toda a força. Essa é uma mensagem que nos humilha quando a nossa vida familiar é uma vida que ignora a transmissão do Evangelho em casa. Pais são pastores de uma família, mães são auxiliadoras no pastoreio dos filhos. Se o pai é um pastor titular, a mãe é uma pastora auxiliar. A gente fala muito sobre pastoreio, sobre a gente não acreditar em mulheres pastoras. Agora, se você mulher deseja muito ser pastora, há um jeito fácil de resolver: tenha filhos. Os seus filhos são o seu rebanho. Você é pastor auxiliar de um marido. Vocês são o núcleo de pastoreio de uma casa. O marido pastoreia a esposa e a esposa auxilia no pastoreio dos filhos. E ambos estão nesse processo de ensinar a sua prole a lembrar da aliança. Agora veja, não apenas os filhos lembravam, mas todo Israel deveria lembrar. Israel deveria lembrar dessa aliança para que os filhos fossem ensinados pelos pais nessa aliança. Você não vai conseguir ensinar seus filhos se você mesmo não estiver firme nessa aliança. Se você não estiver com seu coração colocado naquilo que Deus fez, se você mesmo não estiver humilhado diante da grandeza daquilo que Deus está construindo para o seu povo através de sua obra. Não é simplesmente dar algo para os filhos que nós não tivemos. Não é tentar inculcar nos filhos uma submissão religiosa que nós mesmos negligenciamos, mas é alimentar a nossa própria fé, para que, estando realmente cheios, o Evangelho trabalhe através de nós na vida daqueles que estão ao nosso redor. O livro de Deuteronômio continua falando a mesma coisa no capítulo 11,
versos 18 a 23. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Porque se negligentemente guardardes todos esses mandamentos, que vos ordeno para guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possuireis as nações maiores e mais poderosas do que vós. Esses homens deveriam diligentemente, com diligência, guardar esses mandamentos. Como é que eles guardariam esses mandamentos com diligência? Justamente ao levantar e ao deitar, lembrando. Ao comer, lembrando. Ao andar, lembrando. Você é diligente na sua família? Ou você é relapso? Você é diligente no cuidado da sua casa? Ou você tem agido com negligência no cuidado da sua família? A diligência é aquilo que nos faz tomar cuidado, olhar de forma interessada. O negligente anda de qualquer forma. Imagine um motorista negligente, que não olha no retrovisor, que não dá a seta. Imagine alguém que come e se alimenta de forma negligente, que come qualquer coisa, que não tem nenhuma prudência alimentar. Alguém que dorme de forma negligente, dorme 2, 3, 4 horas por dia. Esses homens vão adoecer, vão causar acidentes, vão ser prejuízos para si e para os outros. A diligência naquilo que é justo é prestar atenção, é olhar com cuidado, é ter um plano, é ter métodos, é ter interesse, é perceber o coração dos filhos, é perceber o coração da esposa, é perceber o coração do marido, é por que não perceber algo do coração dos pais e se ajudarem no caminho de se aproximar do Evangelho, e se ajudarem todos os dias na lembrança das verdades que provêm de Deus. Por isso que nós temos tantas famílias onde homens possuem índole indecente e mundana, que não vivem diante de Deus. Mulheres fracas na fé, que não acompanham o marido na devoção. Filhos que apenas reproduzem comportamentos, mas que abandonam tudo no início da juventude. Nós precisamos de devoção familiar como um instrumento da casa crescer junta, como um núcleo de fé, como uma pequena igreja, como uma pequena congregação, onde há pastoreio, cuidado e amor mútuo, onde ao levantar e ao deitar, onde sentados ou pelo caminho, o Evangelho é lembrado, é aplicado e é ensinado nos nossos próprios lares. Nós podemos conquistar muitas coisas do lado de fora. Se nós negligenciamos aquilo que está dentro, nós falhamos no nosso relacionamento com Deus e com a aliança que Ele fez conosco. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Quando Deus escolhe Abraão como aquele que seria o pai de uma grande família, e Abraão seria o pai da fé, e nós, mesmo gentios, através da fé, somos filhos de Abraão. Em Gênesis 18, 19, Deus fala para Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Veja, Deus não escolheu Abraão simplesmente para que ele fosse crente. Deus escolheu Abraão para que ele falasse aos seus filhos, para que ele falasse aos seus netos, para que os seus filhos e os seus netos guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. E assim Deus faria sobre Abraão aquilo que Deus havia prometido. Veja, quando Deus nos chama, Deus não nos chama simplesmente para que recebamos, mas Deus nos chama também para que transmitamos, para que aquilo que Ele nos dá seja também compartilhado.
Essa mensagem, que poderia muito bem ser uma mensagem de missões, falando sobre Mateus 28, como o pastor Tiago fez semana passada, falando sobre os gentios e os povos sendo alcançados, é uma mensagem que se compacta na nossa própria vida familiar. Nós recebemos um evangelho que deve ser compartilhado aos nossos filhos, às nossas esposas, a quem está do nosso lado. Veja, Isaque perguntou ao seu pai, Abraão, quando estava sendo levado ao Monte Moriá, em sacrifício, em Gênesis 22, onde está o cordeiro para o holocausto? Veja, Isaque sabia que algo estava faltando na adoração. Ele sabia, possivelmente porque ele participou de outros momentos de sacrifício, porque possivelmente ele foi instruído sobre como um sacrifício deveria ser. Nós temos um filho que identifica elementos da adoração ao acompanhar o pai. Nós temos famílias aprendendo sobre o sacrifício no Antigo Testamento. Em Jó capítulo 1, no verso 5, nós sabemos que Jó entregava sacrifícios pelos seus filhos, e possivelmente Jó participava os seus filhos nisso antes de qualquer banquete, para que os seus filhos pudessem ser perdoados de qualquer pecado nos seus relacionamentos com Deus. Nós temos um pai preocupado com a fé de seus filhos, e o testemunho acerca de Jó no Antigo Testamento é que ele era o homem mais justo que estava sobre a terra. Josué é um exemplo maravilhoso do interesse de um homem pelo cuidado da sua casa. Josué, no texto que leremos, já tinha mais de 100 anos de idade. Deus já havia dito que ele morreria logo. Josué era um homem muito idoso. Veja, Josué não está naquele período do Antigo Testamento em que os homens viviam uma quantidade imensa de anos. Josué veio muito depois do dilúvio. Josué era um homem de 100 anos, como os anos de 100 anos o são. Ele era muito idoso, certamente muito cansado, certamente de saúde já muito debilitada. Mesmo assim, ciente que morreria em breve, porque Deus o revelou isso, Josué demonstra uma força que apenas homens que usaram a idade para amadurecer em Deus possuem. Josué 24, 14 a 15 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Aquele falando a todo o povo. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem um homem idoso, olhando para a sua casa, olhando para a sua família, como uma voz de autoridade contra o mundo. Aqui a gente tem um Josué contra um povo idólatra. Eles queriam rejeitar o Deus de Israel, e ele diz: adorem a Deus, joguem fora os ídolos, não se submetam às falsas divindades, foi Deus quem tirou vocês do Egito. Mas se vocês não querem Deus, tudo bem, escolham. Há deuses o bastante para vocês se idolatrarem, para vocês se submeterem. Adorem os deuses do Egito, adorem os deuses dos amorreus. Eu e minha casa não. O meu lar não. A minha família, ainda que seja contra o mundo, seremos nós, por Deus, contra todos. Estaremos diante do Senhor. Aqui nós temos um idoso, um homem velho, diante da sua morte, entendendo que aquilo de mais valioso que ele podia deixar para sua casa era uma vida de adoração a Deus. O que é que você quer deixar para a sua família quando você partir? Qual é a memória que você quer que esteja vívida na mente dos seus filhos? Qual é a principal posição que você quer que seus filhos lembrem? É de você com a cabeça um pouco curvada diante do celular? É de você deitado, reclinado, olhando para a TV? É talvez de você um tanto cansado, trabalhando exageradamente, às vezes até para tentar dar alguma subsistência para a família? Ou é a imagem de um pai que estava de joelhos? Ou é a imagem de um pai que estava com a Bíblia aberta? Ou é a imagem de um pai que sentava os filhos no colo para orar com eles?
Aqui a gente tem um Josué, que foi uma barreira em volta da sua família. Um Josué que foi um muro de proteção. Um Josué que era uma barreira que não cairia, que era uma fortaleza que não sucumbiria diante dos piores cercos. Nós precisamos ser barreiras em volta de nossos lares, não deixando que os ídolos entrem, não deixando que os falsos deuses tomem conta, não apenas com falsas religiões, mas com idolatrias que se manifestam nos corações, sempre lembrando às nossas casas, aos nossos lares, que nós servimos ao Senhor. Josué era um homem de guerra, mas ele entendia que a batalha mais importante era uma batalha pela fé da sua casa. Essa é a bênção que nós esperamos, meus irmãos. É a bênção do Salmo 118, no verso 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Na casa do homem justo, existe voz de júbilo, a voz de salvação. No hebraico, literalmente aqui, traz a ideia de canto. Há um canto em volta, que sai de dentro da casa do Senhor. Há músicas cantadas a Deus, há um júbilo, há uma salvação sendo entoada, sendo cantada, sendo berrada, a plenos pulmões da tenda do justo. O homem justo está preocupado com o som que sai de sua casa, com o som que sai do seu lar. Músicas que chegam aos céus, músicas que representam o Senhor, em tempos em que os filhos e a esposa cantam juntos, entoam juntos canções para Deus. Veja, eu gosto de cantar boas músicas que não são religiosas. É divertido sentar com os amigos e cantar a música de alguma banda que muitas vezes produziu alguma coisa boa, mesmo de fora do espectro da fé. É bonito cantar uma música romântica para a esposa ou para o marido, mas é maravilhoso quando a família se reúne. Abre um cantor cristão, abre uma harpa cristã, escolhe a música de um músico moderno que agrade e juntos entoam ao nome do Senhor aquilo que Ele é. Juntos edificam a fé uns dos outros através de cantar as maravilhas de Deus, para que da tenda do justo haja voz de júbilo e de salvação. É a bênção que a gente encontra no Salmo 128, no verso 3, onde a tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A bênção de ter os filhos em redor da mesa, a bênção de podermos sentar e ter uma refeição com a nossa própria família, todos os filhos juntos, seja no almoço, se for possível, no café da manhã, num jantar, numa ceia, antes de dormirem, ou mesmo tentando organizar a rotina da família para que isso seja possível, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, para simplesmente termos a oportunidade de ter um momento com todos juntos, e tendo os filhos em volta da mesa, tendo a esposa como uma videira frutífera, ter a Bíblia aberta, ter um tempo de voz de júbilo, ter um tempo de oração, de conversa acerca da maravilha que Deus desenvolveu na sua obra e na sua aliança. Mas essa é uma verdade que também inunda o Novo Testamento. O Novo Testamento falando de famílias que devem ser guiadas no caminho da fé. É o que lemos em Efésios capítulo 6, por exemplo, quando diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como pais, temos a missão de criar filhos e criá-los na disciplina, criá-los na admoestação de Deus. Ora, como faremos isso se não houver instrução familiar? Como faremos isso se não tivermos momentos formais ou informais, ou quem sabe ambos os momentos de ensino da palavra, de admoestação, de ensino? Criar os filhos na disciplina não é simplesmente dar uma surra no filho quando ele faz alguma danação. Criar os filhos na disciplina e na admoestação é trazer a verdade que o Evangelho significa para a vida dele ao longo dos dias e ao longo dos levantares, dos atos de levantar e dos atos de deitar. 1 Timóteo 3 e Tito 1 são dois textos pastorais acerca de como presbíteros da igreja devem guiar seus filhos. Em 1 Timóteo 3, a partir do verso 4, lemos que governe bem a própria casa, aqui o presbítero, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja, é esperado do homem santo, maduro da igreja, que cuide bem da sua casa. Veja, o que é cobrado dos presbíteros da igreja não é o que é cobrado de homens especiais.
é o que é cobrado de homens maduros. Eles se tornam presbíteros não porque eles são um nível B, um nível A, um nível plus, um nível S duplo de ouro, plus da fé. Não. O que é cobrado dos presbíteros é nada mais de que eles sejam modelos de crentes aos outros irmãos da comunidade. O que se espera deles é o que se esperaria de qualquer um de nós no progresso da fé. Se espera que o presbítero governe bem sua casa, que ele exerça autoridade sobre a sua família, criando bem seus filhos, criando na disciplina, com respeito, porque ninguém poderá ser útil à igreja de Deus se não for útil no cuidado da própria casa. Veja como Deus organiza o seu rol de prioridades. A gente não pode negligenciar a nossa casa na desculpa de servir ao reino. Nós não podemos negligenciar o nosso serviço com a nossa própria família diante da desculpa que a gente está servindo à igreja. Claro que existe um nível, muitas vezes, de sacrifício familiar no ministério, em que ambos na família se submetem e decidem, sofrer alguma consequência da dedicação aos outros. Mas você não sacrifica os outros. Você não sacrifica o ensino dos seus filhos. Você não sacrifica o cuidado com a sua esposa. Você cuida bem da sua casa no caminho da disciplina, porque você não vai ser útil para a igreja se você não for, antes de tudo, útil para a sua própria casa. O texto de Tito 1,6 diz que o presbítero deve ser alguém irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Esse é um versículo às vezes um tanto mal interpretado, porque muitos acreditam que ter os filhos crentes significa que a ideia é que eles são salvos, mas crente aqui pode ser traduzido por fiel, e fiel no sentido comportamental. Como é que o texto define o que é ter um filho fiel? É que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E é um texto paralelo ao texto de 1 Timóteo, vivem sobre disciplina, com respeito. Parece muito mais provável aqui no texto de Tito, que Paulo não está dizendo que o presbítero é alguém que tem filhos salvos, mas sim que o presbítero é alguém que tem filhos educados, comportados, disciplinados, que não são dissolutos, que não são desrespeitosos. Veja, nesse sentido, não é posto como responsabilidade de cristãos maduros a salvação de seus filhos, porque quem dá a salvação senão Deus? Você pode ser um ótimo pastor de sua casa, pode ser alguém formado em teologia, você pode fazer culto doméstico 2 vezes por dia, 7 dias por semana, amar sua família, abrir a Bíblia, e ainda assim, você não tem o poder e a autoridade de conceder salvação aos seus filhos. Salvação não é hereditária, mas o texto concede sobre os ombros dos presbíteros, sobre os ombros dos homens maduros, ter filhos que não são dissolutos, ter filhos que não são insubordinados, ter filhos que não são indisciplinados, ter filhos que não são desrespeitosos. Porque quando os filhos não são dessa forma, quando os filhos são indisciplinados, desrespeitosos, dissolutos e insubordinados, esse homem não governa bem a sua casa. Esse homem é repreensível. Esse homem falha no seu cuidado com a igreja. A gente não está falando de uma criança pequena que é um pouco agitada no berçário. A gente está falando de filhos que escolhem um comportamento imoral, de filhos que escolhem um comportamento contra Deus. O comportamento dos filhos é, em parte, responsabilidade dos pais, porque os pais possuem algum nível de controle sobre o comportamento dos filhos. Um pai que governa bem a sua casa, um cristão maduro que poderia ser um presbítero da igreja, é alguém que consegue admoestar, disciplinar e governar a sua casa no caminho da palavra, ao ponto dos seus filhos se comportarem de uma forma que representa a fidelidade que é esperado de bons filhos. Parece um absurdo, porque geralmente a gente se exime de qualquer responsabilidade envolvendo o comportamento dos filhos. É o temperamento, puxou o lado ruim da família, eu não posso controlar a criança, mas veja, você pode instruir a criança, você pode ensinar a criança. Eu acredito se você disser que você não tem culpa do mau comportamento do seu filho, se você me disser que faz culto doméstico na sua casa, que ensina a palavra, que aplica a palavra, que ora com seus filhos todos os dias, que é um pai presente, que é uma mãe presente em cuidar da fé e do coração daqueles que são seus. Se não, é difícil se eximir da responsabilidade de filhos que são dissolutos, desobedientes, de filhos que são insubordinados, de filhos que são desrespeitosos
e indisciplinados. Mas não são só os filhos que são responsabilidade aqui. Efésios 5, a partir do versículo 25, fala acerca de maridos e esposas. A partir do verso 25, Efésios 5 diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão a sua carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. A gente tem um texto que diz que maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o que é que isso significa em primeiro lugar? É dar o cartão de crédito para ela ir no Centro Fashion, comprar o que quiser de forma ilimitada? Isso é amar a esposa? É ser carinhoso e compreensível nas intimidades físicas? É dar para ela tempo, para ela ir no salão? É deixar que a sua sogra lhes visite? Qual é? É pedir iFood? É levar para o jantar? Como é que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja acima de qualquer coisa? Qual é a principal manifestação disso? O texto diz: assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Nós amamos as nossas esposas acima de tudo, santificando as nossas esposas. Amamos nossas esposas acima de tudo, ao cuidarmos da fé delas. Amamos nossas esposas acima de tudo, ao trazermos uma santificação que vem da palavra. O sacrifício que procede de um marido que representa Jesus é um sacrifício acima de tudo no ensino, na santidade, na purificação. O quanto você tem se dedicado, homem de Deus, a cuidar da fé da sua esposa? O quanto você tem se dedicado a instruí-la para que ela seja lavada pela água da palavra? Quanto tempo você tem gastado, sacrificado para ser um bom marido? E ser um bom marido não é levar para o Lescale. Ser um bom marido não é fazer uma viagem de férias. Ser um bom marido não é um fim de semana em Guaramiranga. Ser um bom marido é abrir a Bíblia. Ser um bom marido é ensinar a palavra de Deus. Ser um bom marido é apresentar a sua esposa sem mancha, sem ruga e sem mácula. Não através de procedimentos estéticos. É apresentá-la sem mancha, sem ruga e sem mácula diante de Deus. Através de apresentar a palavra, através de ensinar, através de pregar, através de educar, através de cuidar, com pastoreio e com ensino. Esse é o amor genuíno que se manifesta em Efésios capítulo 5. O amor que faz com que você nutra a sua esposa como quem nutre o próprio corpo. Você gosta de comer? Você gosta de saciar a sua fome? Então por que a sua esposa está definhando, subnutrida do seu ensino espiritual? Você gosta de comer qualquer coisa? Você fica feliz quando sua esposa faz a comida de forma displicente, queima o arroz e o feijão e põe na mesa sem sal? Então por que é que você entrega qualquer coisa em termos de ensino e devocional para a sua casa? Veja, o pão espiritual é muito mais importante que o pão físico. Um corpo sem mancha e sem ruga, no sentido de santificação, é muito mais belo do que um corpo que passou por todos os procedimentos estéticos do mundo. Você gosta de sua esposa bonita? Você deveria se importar mais que ela fosse bela para Deus
e você assumir as suas responsabilidades nisso. É claro que o marido não tem fé pela esposa. É claro que muitas esposas culpam o marido pela própria falta de fé. E se o marido, por algum motivo, falha no culto doméstico, a esposa joga sobre isso toda a responsabilidade de seus próprios pecados. É claro que outras manifestações de amor e carinho também devem aparecer na família. É claro que ser um bom marido inclui levar para passear, um salão, uma compra ou o que quer que seja. O que eu quero dizer, no entanto, é que acima de qualquer uma dessas coisas, é responsabilidade nossa, como homens de nossas casas, cuidar de nossas famílias no ensino da palavra. O amor sacrificial pelas nossas esposas é o amor que se preocupa com a nutrição espiritual e a santificação da esposa. É por isso que o verso termina dizendo: a esposa trate o marido com todo respeito. Esposas, vocês devem respeitar os seus maridos, mesmo que eles sejam falhos. Vocês devem respeitar os seus maridos, mesmo que eles fracassem nas mais variadas obrigações. Mas eu garanto aos maridos que uma esposa respeita com muito mais facilidade alguém que ela enxerga como um bom líder espiritual de sua casa. Que uma esposa respeita com muito mais facilidade um marido que assume a responsabilidade e o compromisso do cuidado com os filhos e com ela, que se sacrifica muito mais do que para colocar comida na mesa, mas para colocar alimento na alma, porque esse é o verdadeiro sacrifício. Nós lemos em Deuteronômio 8:3, mais citados em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos alimentar a nossa família de um alimento que nunca mais vai dar fome, de uma bebida que nunca mais vai dar sede. Quantos de nós não nos orgulhamos pelo nosso esforço profissional? Como de nós, como homens, não batemos no peito para dizer que somos nós que sustentamos essa casa? Quantos de nós não nos sentimos frustrados porque gostaríamos de ser mais reconhecidos por todo o nosso esforço trabalhista? Quantos por aí passam fome e eu estou aqui me matando, aguentando o patrão para sustentar essa casa? Mas quantos de nós não temos alimentado a nossa casa apenas no nível físico e material? Quantos de nós nunca poderiam bater no peito para dizer, eu sustento essa casa no nível espiritual? Claro que nenhum de nós poderia nunca fazer isso, porque Deus é quem sustenta nossas famílias, mas os nossos orgulhos envolvendo ganho físico e material e financeiro, eles se despedaçam diante de nossos fracassos e falhas, diante do ensino e do cuidado na palavra. Quantos de nós temos fracassado? Quantos pais não têm se esforçado para dar a seus filhos a educação para que eles tenham uma vida melhor? Você, mãe, lutando para que sua filha tenha a vida que você não teve. Mas será que temos gastado tempo para que nossos filhos tenham o relacionamento com Deus que a gente não teve? Para que nossos filhos tenham ensino na palavra que a gente talvez não teve na infância, para que nossos filhos possam ser guardados de certos pecados que nós nos metemos quando ainda éramos descrentes na nossa juventude? Será que nos importamos que o relacionamento com Deus de nossos filhos seja progrida e seja realmente íntimo, muito mais do que nos importamos com a faculdade, com a vida acadêmica e profissional deles? Ou toda a nossa realização depende de dinheiro e de coisas dessa vida? Será que temos orado juntos como família? Será que temos gastado tempo aprendendo de Deus de forma coletiva? Irmãos, o que é que esses versículos que a gente leu do Antigo e do Novo Testamento têm a nos dizer e repreender? Acima de qualquer coisa, de que nós devemos priorizar em nossos lares devoção. Precisamos de devoção familiar. Isso se manifesta mais comumente e tradicionalmente na vida da igreja como uma coisa chamada culto doméstico, em que há muitas vezes um horário, um momento, um ambiente em que a família se reúne, canta-se alguma coisa, pedem oração uns aos outros, oram juntos, alguém lê um texto bíblico, alguém ensina alguma coisa sobre aquele texto bíblico, ou ambos ou todos conversam um pouco sobre aquilo que entenderam, cantam mais um pouco, oram outra vez. Então tem ali um momento de unidade na família muito mais íntimo que qualquer entretenimento humano. Às vezes isso não vai se manifestar de forma tão formal, mas há um interesse e um cuidado para conversar sobre a palavra de Deus constantemente na vida comum da família.
Será que temos trazido cultos domésticos para as nossas casas? Será que temos conversado sobre Deus ao longo do caminho? Será que temos orado juntos? Thomas Brooks, o famoso puritano, escreveu que uma família sem oração é como uma casa sem telhado. É aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Você tem lutado para ter um lar bonito? Você, esposa, lava o chão da casa com cuidado, se incomoda das roupas não estarem passadas, não recebe visita na menor bagunça. Você, marido, tenta comprar o que há de bom e de melhor para a sua casa, na geladeira, nos móveis, nos eletrônicos. Será que temos construído não a parte física da nossa casa, mas a parte espiritual do nosso lar, com telhados de oração, com paredes de leitura da palavra, com um alicerce firme da obra plena de Jesus? Esse tempo em que estamos isolados e sem cultos públicos precisa ser um tempo para fortalecermos os nossos cultos domésticos. Precisa ser um tempo para fortalecermos devoção privada. Quase 3 meses. Eu acho que já deve fazer 3 meses sem reuniões da igreja. Eu garanto que se você não esteve na sua casa tendo momentos de devoção com sua família, caso vocês sejam todos crentes, ou se você é sozinho na sua casa tendo a sua vida devocional, o seu culto doméstico privado e pessoal em dia, eu garanto que foi um tempo muito duro para a sua fé. Eu tenho certeza que foi. É um tempo de nos fortalecermos e nos fortalecermos em torno da palavra. Quantos testemunhos maravilhosos nós não podemos encontrar acerca da grandeza do culto doméstico. Joel Bick escreveu um livro maravilhoso acerca da devoção no lar. Joel Bick é um teólogo muito famoso, tem escrito várias obras sobre os puritanos, e no aniversário de 50 anos de casamento dos pais de Joel Bick, o irmão dele decidiu agradecer aos seus pais nas seguintes palavras: Pai, a lembrança mais remota que tenho é de lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto você nos ensinava sobre como o Espírito Santo guia os crentes nas noites de domingo, quando usava o livro O Peregrino, de John Bunyan, para nos ensinar. Quando eu tinha 3 anos de idade, Deus o usou em nosso culto doméstico para me convencer que o cristianismo era verdadeiro. Na sua autobiografia, John Paton, um famoso missionário aos canibais, falou sobre o seu pai e de como o seu pai o levou, ao caminho da obra missionária. John Paton, pregando aos canibais, perdeu sua esposa e os seus filhos na obra missionária. Ele teve que enterrá-los pessoalmente na areia e dormir sobre os seus corpos na vala para proteger o corpo morto de sua esposa, os corpos mortos de seus filhos do ataque dos canibais. E o que é que deu força para esse homem? Para que ele escolhesse uma obra tão difícil para servir o Evangelho. John Paton conta, dizendo o seguinte na sua autobiografia: jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento. E nenhum estranho poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma, com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus. E por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo. E aprendíamos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito Evangelho a alguma parte do mundo pagão. A obra missionária crescendo e se desenvolvendo nos lares. Missionários sendo levantados através de pais que oram, através de mães que oram, de filhos que oram com os seus. Se essa pandemia, se esse tempo tão doloroso e terrível de isolamento, se todas as perdas tão dolorosas e sofridas de parentes e de colegas que foram levados por esse tempo de doença, nos ensinarem a ter um tempo novo diante de Deus de oração, de culto, de aprendizado, então a gente conseguiu tirar alguma coisa de boa
de todo esse caos. E a gente conseguiu sair desse período de dor e de negridão à nossa volta com alguma lição que vai nos mover e vai nos fortalecer para além de qualquer circunstância que seja posta diante de nós. É um tempo de todos nos motivarmos mutuamente ao culto doméstico, de conversarmos sobre culto doméstico no grupo da igreja, de falarmos uns com os outros sobre dificuldades sobre o culto doméstico, de perguntarmos como uns aos outros, como estamos fazendo, de esposas perguntarem nos grupos como motivar mais os maridos, de maridos comentarem nos grupos sobre como eles estão fazendo, sobre jovens no grupo perguntando sobre como manter seus pais motivados, e todos conversando e se engajando, e famílias preocupadas acima de qualquer coisa sobre como motivarem uns aos outros no caminho da devoção doméstica. Pais, assumam essa responsabilidade de ensinar e cuidar de suas esposas e filhos. Esposas, assumam esse compromisso de motivar os seus maridos, de não ter medo de passar por cima dos seus maridos ao simplesmente os convidarem a orar com a família, de ajudar, já que se seu marido for cansado, sobrecarregado de atividades, de trazer os filhos para a mesa, de levar a Bíblia para a cabeceira, de lembrar o marido do momento, de orar, de cantar junto e com vigor. Filhos, assumir o compromisso de honrar seus pais, de lembrá-los, de incentivá-los, de encorajá-los, de dizer verbalmente a eles de como vocês são edificados por aquele momento familiar, e juntos ajudarmos uns aos outros para que os nossos cultos, mesmo curtos, mesmo simples, possam ser um momento celeste na nossa família. E eu tenho certeza que com isso, talvez novos John Pattons possam surgir, talvez novos Joel Bicks possam se manifestar, mas que acima de tudo, que a Manaim, que a nossa igreja se desenvolva como um local de famílias que estão se reunindo ao domingo simplesmente para reproduzir aquilo que eles vivem diariamente ao longo da semana. Um momento de devoção que coloca Deus acima de tudo. Vamos agradecê-lo e então seguir para o nosso último momento de louvor. Senhor, nós te louvamos, somos gratos pelas maravilhas que provém das tuas mãos. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa motivar as nossas casas e que o Senhor possa me ajudar pessoalmente para que eu consiga ser fiel no culto doméstico. Que o Senhor abençoe os homens e as mulheres e os jovens da nossa igreja para que eles sejam constantes em momentos de devoção familiar. Que a nossa igreja cresça em famílias que desejam glorificar o teu nome e ensinar a tua lei, ao levantar e ao deitar, ao assentar na casa ou a andar pelo caminho. Assim nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que acompanharam a mensagem até aqui. A semana que vem continuaremos meditando acerca da palavra de Deus através dessas transmissões. E em breve nós devemos ter algum anúncio um pouco mais formal, um pouco mais claro acerca de como será o nosso retorno às atividades. Não temos ainda nenhuma posição oficial das autoridades governamentais do Estado, mas assim que tivermos posições um pouco mais claras, teremos alguma noção de datas, de métodos, de protocolos. Então a gente vai usar esse momento para avisá-los, mas também vamos avisar no grupo da igreja para que todos estejam cientes sobre o retorno. Já colocamos no grupo da igreja um resumo sobre o plano de retorno, mas diremos isso com mais detalhes assim que tivermos mais informações das forças governamentais. Vamos ficar com o último tempo de louvor, e então encerraremos esse momento de transmissão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Fome ou nudez, perigo
que nem morte, nem vida, nem anjos, nem